No Papo e Poesia de hoje, eu recebo o Giovanni Venturini, que é ator, escritor, e que veio para falar com a gente sobre o seu livro. Giovanni, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço aí. Giovanni, você é nascido em Osasco. Eu nasci em São Paulo, mas morei minha vida toda aqui em Osasco. 23 anos aqui. Você está lançando um livro, eu queria que você falasse um pouco dessa história do seu livro. Esse livro aqui é uma reunião das minhas poesias, aí, dos meus escritos, desde a minha adolescência, os 14, 15 Você está com anos. quantos anos? Estou com 24. 24. E aí eu juntei alguns textos da adolescência, alguns textos atuais, e resolvi botar para o mundo aí. O livro chama A Não Ser. A Não Ser, que trata poeticamente da questão também do nanismo. Também tem algumas poesias que retratam isso de uma forma, às vezes uma crítica, às vezes com uma ludicidade, tem coisas que não necessariamente estão relacionadas ao nanismo. É uma mescla. A questão quando é que você se dá conta dessa diferença de que você era não e como é que você aprendeu a lidar com isso? Desde a minha infância, os meus pais sempre foram muito claros, assim, sempre deixaram muito claros que eu tinha uma diferença, que eu era diferente dos outros e me explicavam o que era nanismo. Então eu sempre fui bem esclarecido quanto a isso. Mas aquela fase da pré-adolescência, adolescência é um pouquinho mais complicada, né? Aquela coisa da aceitação das menininhas, seus amigos arrumando namorada. As meninas eram maiores? As meninas eram maiores, até hoje, né? E aí acaba sendo um pouquinho mais complicado. Mas a partir daí eu vi que eu tinha um diferencial e tornei isso positivo, ao invés de enxergar negativamente. Vamos mostrar alguma coisa desse livro para as pessoas começarem a ver Vamos por lá. dentro como é que ele é. O que você vai dizer para nós? Eu vou falar a poesia que dá título a ele, então. Que chama? Chama-se A Não Ser. E é assim, vamos dizer que é um grito de guerra dos pequenos. Bora lá. Acima de tudo e abaixo de todos, sou anão. Até mesmo acima do meu banco ou quieto no meu canto, continuo pequeno cidadão. E anão nada mais é que um ser gigante por dentro. Alguém que esqueceu de crescer por fora, que inverteu o sentido e o significado, de vir e ir embora, de crer e de ser, de crescer. Todos crescem, menos nós, cordas infindas em nós. Somos eternamente imensos em prosas, em versos. Eu não vejo diferença entre os anões e os demais, a não ser os banais, a não ser a indiferença de ser grande, a não ser gigante. Portanto, gigantes de mais nada, gigantes de qualquer coisa, adiante e diante do mundo, somos gigantes de tudo, como todos. Olha aí. E que o mais legal é que você consegue ter lirismo nessa brincadeira, né? Nesse jogo de palavras. Eu acho muito legal assim o fato de você não pedir licença, né? Nem para ser poeta, nem para ser ator, que você também é ator, né? Também sou ator. Você é ator, você fez recentemente uma peça do Ibsen. Fiz Casa de Bonecas do Ibsen com a Helena Ranaldi, Lara Córdula, um elenco incrível aí. No Teatro do Eldorado, do Shopping Eldorado em São Isso, Paulo. Teatro das Artes, ali no Eldorado. E nesse momento você está numa novela. Estou numa novela no SBT chamada Cúmplices de um Resgate, uma novela infantil, infanto-juvenil, né? Certo. E Você faz que papel nessa novela? Na novela eu sou o Nico, um sapateiro. Sou assistente de um sapateiro. E aí a novela também retrata essa questão do nanismo de uma forma suave, assim, quase como explicando para a criança a minha diferença. E uma forma cômica, mas não aquele cômico escrachado que a gente está acostumado a ver na TV, né? É um humor muito mais Que não refinado. humilha, né? Não humilha, Que não humilha, exatamente. que não... Na verdade, esse seu livro é um pouco uma resistência contra esse tipo de humor também, né? Também. Como a formação que são utilizados os anões. Sim, isso é uma luta que já vem há algum tempo. Assim, eu sempre analiso muito bem antes de aceitar algum personagem, algum roteiro. Existe um movimento que trata disso? Agora nós estamos nos organizando um pouco melhor. Estou até com a camisa aqui, que é a Somos Todos Gigantes, que é uma campanha aí que está ganhando o Brasil e o apoio de muitos famosos também. É uma campanha, na verdade, para juntar os pequenos do Brasil, que a gente é muito disperso, para trazer informação, criar um portal, um site com informações para os pais de pessoas com nanismo, porque o nanismo ele pode chegar em qualquer família, não é uma coisa só anões vão ter filhos anões, então... Eu acho que era até legal você falar um pouco como que se dá cientificamente essa questão do nanismo. Então, é Não é uma explicado. formação genética. Ela pode acontecer num casal de estatura normal e
um casal de estatura inferior, um casal de anões, pode ter filho de estatura normal também. Então, uma probabilidade, no caso de anões, terem filhos com nanismo também, é de 50%, deles virem com nanismo ou sem nanismo. Agora, na sociedade, não tem até isso que a gente está atrás de uma estatística, porque o IBGE não calcula isso desde 2000, a gente não sabe quantos anões tem no Brasil. Então, nós estamos nessa campanha justamente para trazer essas informações, informar o Brasil, conscientizar a sociedade. Se tivesse aqui um humorista, iria dizer que fica difícil porque ninguém nunca viu enterro de anão. Exatamente. Tem aquela piada velha. Tem aquela piada antiga. Piada antiga que ninguém nunca foi no enterro de anão. Mas tem, viu, gente? Tem. Eu queria que você falasse um pouco, eu vejo que é muito presente na sua vida, no seu discurso, a questão da sua criação. Você estudou em Osasco em que colégio? Eu estudei no Mundo Colorido até a 4ª série e da 5ª ao 3º colegial no Colégio Estela. O Mundo Colorido ficava onde? O Mundo Colorido ficava ali na Marginalzinha, ali na Visconde. Sei, na Visconde Nova Granada. E o Colégio Estela era no Bela Vista. Exatamente. O Colégio Estela você foi até o 3º colegial, até o formei colégio. lá. E daí você foi, e como é que se deu essa sua aventura nas artes, no teatro, por exemplo? Então, eu sempre tive muito contato assim, com o teatro e com a literatura por conta da minha família. O meu pai ele é professor de educação artística da rede estadual. Como é o nome do seu pai? Jorge Venturini. Que é um ativista da PUESP. Ativista muito conhecido aqui em Osasco. Isso. Sua mãe? E minha mãe é Marli Fiore Venturini, que é professora de língua portuguesa. Então eu sempre tive muito contato com a literatura em casa e com a questão do teatro. Meu pai fazia cenários para teatro, então sempre tive muito contato. E no Colégio Estela tive uma grande mestra, que foi a Cris Lira, que hoje é minha amiga. Hoje ela está nos Estados Unidos, a gente ainda conversa. E ela me incentivava muito, ela gostava das coisas que eu escrevia. Ela dava algumas aulas que tinha que fazer alguma encenação para explicar a matéria. E aí ela acreditava no meu potencial, falava, poxa, você é um ótimo ator, você sabe brincar ela sabia em cena. Que você tinha tudo ela isso. Sabia, e aí ela sempre me incentivou muito, ela sempre foi uma pessoa muito importante nas minhas 2 carreiras aí. Isso mostra que a gente sempre precisa de um professor, né? Sempre. Professor sempre. A gente precisa de um professor que dá aquele empurrão, né? É a pessoa mais importante, tirando sua família e Deus é a pessoa mais importante que vai te guiar ali, né? Os mestres estão presentes em todas as profissões. Acho. É a profissão que deveria ser mais valorizada e infelizmente não é. Como é que funciona? Você me disse que participa de umas batalhas de poesia. Sim, a gente... Como é que elas funcionam? Onde elas acontecem? Agora elas estão acontecendo toda a primeira quinta-feira do mês no Teatro de Arena, o Eugênio Kuznet, ali no centro de São Paulo. Perto da Consolação. Isso, ali. Perto da Igreja da Consolação. Acontece às 8 da noite, as primeiras quintas. E o Menor Slam do Mundo é uma batalha de poesias curtas. Batalha de poesias de até 10 segundos. Então, as pessoas vão lá com poesias autorais, e aí tem um combate, tem um microfone aberto antes, tem toda uma preparação. Fala uma do slam pra gente saber como é que funciona, que eu nunca fui no slam. Tá, eu vou fazer uma curtinha minha, então, que caberia nesses 10 segundos. Vai lá, vamos ver. Ela sem sua sina nua se insinua. Eu todo passivo sinto que é possível. Nós a sós nocivos. Tudo nuances de romances. Olha lá, tá vendo? Em 10 segundos uma Em 10 segundos. E aí a gente falava que 10 segundos é o mínimo. Não daria. Aí tem gente que chega lá com poesia menor que isso. Aí nós criamos o mini menor slam do mundo, que são poesias de 3 segundos. Poxa. E ainda assim vinha gente lá e falava menos que 3 segundos. Aí criamos o nano slam do mundo, que são poesias de 1 segundo. Aí a gente costuma até brincar que menos que isso, só o Pelé, que o Pelé calado é um poeta, né? Já diria Romário. Que também, quando se cara, também ajuda. E aí tem essas 3 competições na noite. Tem o nano, o mini menor e o menor slam. Eu achei muito legal, adorei que você tivesse vindo. Nós estamos terminando, eu queria que você dissesse uma poesia pra gente encerrar o programa. Tá bom, então eu vou fazer mais uma curtinha aí nessa onda do menor pode slam. até estender um pouco mais. É? É. Deixa eu ver uma então. Fazer. Essa é boa. Lembrar que o lançamento do seu livro é dia 9. Dia 9 de dezembro, às 19 horas, na Livraria Cultura, ali na Avenida Paulista. Todos convidados. Todos convidadíssimos, aberto lá, a entrada é franca. Então vamos lá. Eu fico no meio termo, para meu desespero espero o áspero e avesso, aos impostos e dispostos a despir-se de vida. Minha meta sempre é dividida, duvido da própria dívida, divido minha dúvida e meu dia, e quase nunca valeu tempo. Desejo que meu despejo seja ligeiro,
eu sempre fico no meio termo. Minha metade vida já não passa de um quarto, que seja possível rezar um terço, sair do meio termo e me perder de fato, ou me achar por inteiro. Obrigado, sucesso. Obrigado a você. Obrigadão, gente.